Então, herança errada. Por que eu chamo de herança errada? Porque nós vamos fazer aqui uma série de coisas e você vai ver que vai bagunçar, tá? Vai bagunçar. Então, para você evitar esse tipo de coisa, você vai ver que vai virar aqui uma bagunça, depois você não vai saber quem é quem, tá? Vou criar aqui então uma classe chamada usuário. O nome da classe a gente coloca a primeira letra, maiúsculo, tá? Questão aí de boas práticas. Vamos chamar esse método aqui de login, tá? Vai ser aqui um login. Nesse caso aqui vai ser void, tá? Aqui a gente já pode colocar o void ali. Dois pontinhos, void, tá? Porque não vai retornar nada. O que ele vai trazer aqui pra gente vai ser um console.log. Login feito. Tá? Então aqui é só um login feito, só uma mensagem aqui. Claro que, né, não está fazendo login nenhum, né? Só trazendo aqui a mensagem, tá? Mas é só para a gente ter, né, uma propriedade, ter um método e a gente ver que esse método aqui ele pertence ao usuário, certo? Então aqui é da classe usuário. Vou fazer outro método de uma outra classe. Esse daqui vai ser usuário com perfil e vai estender. Já colocar aqui o extends o usuário, né? Vai ser aqui o extends usuário. Nós vimos, né, no exemplo anterior que quando você coloca extends você está fazendo ali a questão da herança, né? Está utilizando ali a herança, né, da classe super. Nessa classe super você tem aqui então o login. Então naturalmente o usuário com perfil vai ter o login também, certo? Vamos aqui construir, né, o mostrar perfil. Então esse mostrar perfil é dessa classe aqui, né? Colocar aqui o console.log perfil exibido, certo? Então aqui dá para colocar o void aqui também, já deixa aí o void. Então aqui nessa classe, além desse, né, desse método aqui, você tem um método de login, porque você está fazendo aqui a utilização da herança, certo? Tranquilo até aqui, né? Com a classe separado fica fácil de entender, né? Vamos construir mais uma classe aqui, class, vou chamar aqui usuário admin. Extends usuário com perfil. Olha a bagunça que fica isso daqui, tá? Esse daqui vai ter o excluir usuário, né? Um método aqui também para excluir o usuário. Vai ser void. Coloca aí um console.log. E aqui a gente coloca usuário excluído. Certo? Então nós temos aqui um método que é exclusivo aqui dessa classe do administrador, né? Usuário admin. Então temos aqui três classes, mas para o usuário admin, né, ele vai herdar o usuário com perfil, tá aqui, mostrar perfil, né? E esse método login também vai entrar aqui para o usuário, certo? O usuário admin também vai ter isso daqui porque ele está herdando, né, o usuário aqui, certo? Então se ele herda o usuário com perfil, o usuário com perfil está herdando o usuário, então ele vai ter também essa propriedade aqui, né? Vai ter esse método aqui também. Olha a bagunça que fica isso daqui, né? Por isso que não é indicado, né? Não é indicado você trabalhar desse jeito. Porque na hora que a gente for utilizar, né, a gente for utilizar agora o objeto, né, a gente vai construir o objeto, construir aqui então uma const, né, chamar aqui de user. Recebe um new usuário admin. Certo? Então eu tenho aqui um user recebendo ali um usuário admin. Vou colocar aqui então user ponto, ele tem esses métodos aqui, né? Tem o login, né? O método, tem que colocar o parênteses, user ponto, agora vai ter ali o mostrar perfil, né? Que é o segundo, e depois aqui o user ponto excluir usuário, certo? Usuário, né? Coloquei um i ali, saiu sem querer, né? Vamos lá então, usuário, tá? Acerta aí a digitação, tá? Se tá errado aqui, tá tudo certo, tá? Né? Se tá dois errados, tá tudo certo. Agora, se tivesse só um lugar errado, aí sim ia dar erro, tá? Então, como os dois ali tava com usuário e aí funciona, tá? Aí funciona, não tem problemas. Vamos executar aqui então. Aqui então, herança errada, né? O nome do nosso arquivo. Errada.ts. E demora um tempinho, depois ele executa. Então trouxe aqui, ó, login feito. Foguinho não, login, né? Vamos arrumar aqui, vai. Cadê login? Ajeita aí a digitação, tá? Para sair bonito aí. Então vamos lá, mais uma vez. Então o TypeScript ele gera, né, o JavaScript interno aqui no Node. Você não vê o arquivo JS, tá? Não precisa esquentar a cabeça que ele não vai aparecer.
porque nós estamos utilizando aqui o ts-node para executar aqui o nosso arquivo. Então tem aqui, ó, login feito, perfil exibido e depois aqui o usuário excluído, certo? Funcionou? Funciona, certo? Só que acontece, né, o que acontece se a gente, por exemplo, chegar aqui em uma classe, agora eu não quero o login feito, vou colocar aqui, ó, um console.log, colocar aqui login, ó, tá certo ali, né? Autenticação em 2 etapas. Se eu quiser que essa autenticação por 2 etapas, né, em 2 etapas aqui aconteça só para quem tem, né, quem tem aqui as configurações do usuário comum, o que vai acontecer com o usuário admin? Né, com o usuário admin também vai, né, pegar, vai ter, né, reflexo lá no usuário admin, certo? Então o usuário admin, quando você executar ele, vai aparecer aqui também, ó, login com autenticação em 2 etapas. Então numa situação dessa, né, interessante é você separar isso daqui, não fazer desse jeito, né? Se você fizer desse jeito, o que vai acontecer? Classes que não tem que ser modificadas, né, que não tem que ter reflexo ali na questão da herança, vão ser também, né, penalizadas, né, numa situação dessa. Você modificou aqui só uma classe usuário e as outras classes também tiveram efeitos. Tá? Então tem que prestar atenção nisso para depois não dar problema. Se você faz isso daqui em 3 classes já dá essa bagunça, imagina no sistema inteiro, né? Que você vai criar lá todas as suas classes e sair herdando. Então numa situação dessa a gente não utiliza a classe, você consegue utilizar outras técnicas também, que a gente vai ver agora, né, na próxima parte aqui da nossa live, que a gente vai trabalhar aqui com a questão, né, dos... Vamos pensar assim, né, a gente pega os componentes e faz a junção, né, faz ali a composição. Não é assim que a gente faz lá no React e no React Native? Então a gente faz ali a composição. Então nós temos ali um componente, que é uma página, e você pega ali os componentes separados e faz a junção, faz a composição na página que você vai utilizar, certo? Então a gente consegue fazer desse jeito aí. Vamos agora então para o terceiro exemplo,